Dr. Augusto Legnani, oftalmologista do programa Nossa Casa, nós já estamos aqui a postos e ele vai responder as perguntas. Bom, a primeira pergunta, eu tenho ligado nos consultórios para entrevistar pneumologista, não consigo vaga para uma entrevista porque os consultórios estão lotados, pediatra, a mesma coisa, porque eu gostaria de falar a respeito do assunto, porque muita gente acha que tosse não é doença nenhuma, né? Não sei. Mas, enfim, agora também, eu sempre falo, ir para a rua, no mercado, é o point. Por favor, pergunte para o Dr. Augusto a respeito do tempo seco. O que nós devemos fazer com os olhos? Se temos que usar colírio, que tipo de colírio, se não quero ir ao médico, se ele pode receitar um colírio sem consulta. Então vamos lá com essa pergunta, porque eu acho bastante interessante. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa noite para você também, boa noite pessoal de casa. Essa é uma pergunta interessante, se eu posso receitar colírio sem consulta. Eu ia falar, ele falou assim, ele não faz. Não, receitar não. Só que às vezes as pessoas usam essas dicas e elas deixam de tratar problemas mais graves. Então hoje em dia a gente sabe que tempo de inverno, o inverno quando fica mais seco, acontece, os olhos ressecam junto. Então a principal queixa no consultório agora são as alergias oculares e as ardências devido ao ressecamento da visão. Então a maioria dos pacientes acaba saindo com algum tipo de lubrificante. Lubrificantes são colírios que a gente fala de perfumaria, que a farmácia vende sem receita, porque teoricamente eles não têm nenhuma contraindicação. Teoricamente. Tem contraindicações dependendo se é usuário de lente, se não é usuário de lente. E outras coisas são, se você faz um tratamento sem procurar o oftalmologista, às vezes você está deixando de tratar alguma coisa mais importante. Então é importante que vocês façam consulta, gente. Se vocês estão tendo sintomas, às vezes só um colírio lubrificante não vai ser o suficiente. E geralmente tem mais coisa associada. Então consulte um oftalmologista, tá? Na maioria dos casos, um lubrificante é o que vai melhorar esses problemas relacionados. Tomar muita água, tá? Sim. O pessoal no inverno esquece de tomar água e esquecer de tomar água, resseca a boca, resseca o olho também. Então um dos principais causas para o olho seco é a falta de água. Então tomar bastante água e fazer a procura do oftalmologista se tiver sintomas, se os sintomas forem mais graves, e prestar bem atenção nessa parte de hidratação e os colírios lubrificantes, que nem eu falei. Se fosse alguma coisa mais simples, um colírio lubrificante, quem deve perguntar? Ao seu oftalmologista. Procure o oftalmologista, porque existem várias marcas, existem várias indicações diferentes e assim, não dá pra gente descartar nenhuma doença sem olhar. Às vezes, é só uma ardência, e você está prolongando ou atrasando o tratamento de alguma outra coisa. Concordo contigo, porque às vezes o olho vermelho não é só por causa do tempo seco, pode ser uma outra coisa que surgiu, né? Então também acho que tem que cuidar e nunca devemos usar nada, principalmente, eu falo, tudo no nosso corpo é muito importante, mas os olhos, usar colírios e colírios sem uma receita médica, sem uma consulta, não pode, gente, de jeito nenhum. Bom, gente, vamos à pergunta do ceratocone. O Dr. Augusto já falou muito sobre este assunto já faz tempo, né? Faz tempo. Ceratocone. Quais os sintomas? Quais são os sinais do ceratocone? Tem tratamento? Tem cura? Se eu usar lente de contato, não corro o risco de ter ceratocone? Quem faz essa pergunta foi a Júlia Fernandes, de Casa Branca. Conversamos um bom tempo. Um abraço para você, que Deus te abençoe. E para sua mãezinha também, que assiste o programa Nossa Casa todos os dias, que é fã. Que chega, assim, mais ou menos 5 minutinhos já fala. A Tamiri já vai começar. Liga lá. Então tá bom. Obrigada. Doutor, vamos com ceratocone. Tá. Ceratocone. Ceratocone é uma ectasia de córnea. Existem mais de um tipo de ectasia. As ectasias podem ser traumáticas também. Podem ser causadas por procedimentos, por cirurgia, por aplicação de laser, por outras coisas. Então, no caso do ceratocone, é uma ectasia que a gente sabe que tem um componente genético forte. Então, quando a gente tem um familiar envolvido, a chance de outros familiares estarem envolvidos é grande. Então, a gente sugere que os familiares do portador também façam a pesquisa, procurem o oftalmologista e façam consultas. Então, é hereditário. Tem esse fator genético bem importante. Então, os primos, principalmente, são bem acometidos. Então, é bastante importante procurar o oftalmologista se você tem um parente com ceratocone. Fora isso, uma das principais causas para a progressão do ceratocone é que, devido ao trauma mecânico contínuo, acabam desenvolvendo ceratocone. São ceratocones que às vezes aparecem mais tarde na vida, porque o paciente fica coçando o olho.
Então, tem algumas pessoas que extrapolam esse traumatismo mecânico para a lente de contato. Mas uma lente de contato bem adaptada não causa ceratocone. Sério? Tá, não causa. Tá? Não é possível. Mas eles extrapolam isso para o ceratocone. Falam assim, se a lente está ali, a lente está fazendo traumatismo. Não é o traumatismo importante. O traumatismo importante é o de coçar, quando você aperta o olho. Chega a ficar inchado. Que não precisa nem ficar inchado, mas são fibras colágenas nesse arcabouço. Elas são frágeis. Você aperta elas, aperta, elas vão lacear mais fácil. Então, coçar é muito importante que o paciente não coce. A gente fala que pode coçar com o seu cotovelo. Não com o cotovelo do outro, né? Que o cotovelo do outro dá. Com Você sabe que não consegue. Com o seu cotovelo não tem jeito. No máximo com o seu cotovelo. Então, lente de contato não causa ceratocone, tá? Claro que lente de contato é muito... Tem outras doenças que a lente de contato pode causar. Então, é muito importante os pacientes usuários de lente de contato fazerem revisões anuais, como os pacientes de ceratocone também fazer as revisões anuais para ver a progressão. Porque hoje em dia a gente tem procedimentos que param a progressão do ceratocone. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem procedimentos que a gente pode fazer a doença parar e tem procedimentos que fazem com que a gente melhore essa visão. Então, para cada tipo de paciente, a gente pode escolher um procedimento diferente. Os pacientes com mais idades fazer um anel intraestromal, que a gente chamava de anel de Ferrara. Ferrara foi quem começou a divulgar esse anel, mas esse anel já existia antes do Ferrara e já foi modificado depois do Ferrara, então é um anel intraestromal. E existem outros tipos de cirurgia que visam a correção, melhora. Existem tipos diferentes de transplantes só lamelares, só da porção anterior do olho. Existem vários tratamentos para o ceratocone hoje em dia. E esse transplante, por exemplo, Dr. Augusto, é sucesso na certa? Não. Transplante é a última tentativa. É a tentativa desesperada, é quando a gente pega um tecido de outra pessoa para tentar fazer a correção do seu olho. Então, o transplante também não é a correção definitiva dos problemas. A gente sabe que às vezes a gente vê transplantes que têm um astigmatismo mais alto do que o ceratocone. Então, não é, eu fiz o transplante e agora eu estou curado. Não. Tá? E existem casos raríssimos de recidiva no transplante, que a gente tem o problema depois do transplante também. Então, gente, transplante é em último caso. E transplante também tem data de validade. A gente sabe que os transplantes totais, eles duram em torno de 10 anos a 15 anos com sorte, às vezes menos. Então, transplante não é cura, transplante faz parte do arsenal de tratamentos, só que ele é o último tratamento. Tem muita coisa antes. Agora, e também, além vamos falar assim, de um tratamento sem o transplante, de medicamento, o colírio, alguma coisa assim, dá para dar uma freada na doença, se pegar do começo. A freada é o crosslink, mas nós vamos fazer um tratamento para enrijecer essa córnea, através de uma aplicação, a gente faz um colírio de riboflavina, é um colírio especial, e ele tem uma osmolaridade ideal, ele é feito para aquilo. A gente pinga esse colírio o tratamento demora 1 hora. Meia hora pingando o colírio para fazer a impregnação do tecido, depois que o tecido está impregnado, a gente aplica uma luz a cada 30, tem um padrão de aplicação de luz, a cada 30 é 1 minuto a cada 5 minutos, durante meia hora, pingando o colírio. Então a gente faz essa aplicação, depois esse tratamento com essa luz para fixar essa riboflavina na córnea, para fazer com que essa córnea endureça. E daí evite a progressão ou diminua a progressão do ceratocone. Também tem padrões em pessoas que podem fazer isso, tem pessoas que já não podem mais, porque já passou o ceratocone do ponto. E tem pacientes que às vezes não compensa fazer isso, porque não está evoluindo o suficiente. Então a primeira coisa é descobrir se está evoluindo, ver o acompanhamento, saber se tem evolução. E se tem evolução, fazer o tratamento. Agora você falando assim... No dedo. A gente consegue medir através de exames que aplicam uma força para dobrar essa córnea e filmam essa córnea, né? O jeito que ela dobra e desdobra. Então a gente consegue inferir isso através de exames, mas você não consegue sentir isso, eu não consigo sentir isso. Então a gente sabe que essa córnea endureceu. O oftalmologista sabe. Reforçou ela. Reforçou ela. Mas através de exames, você não consegue ver isso ou sentir isso. Agora, o ceratocone pode dar no olho só ou dar nos dois? Geralmente ele é bilateral, só que ele tem diferentes intensidades. Muitos pacientes eles precisam de tratamento unilateral, a maioria. Bom, doutor Augusto, tua mensagem final. Doutor Augusto está com o consultório cheio hoje, está cheio. Mas o importante é que ele está aqui e levando, né, a matéria todas as quartas-feiras e respondendo as perguntas. Mandem, eu estou adorando.
Uma boa noite, pessoal de casa. Obrigado, Tamires, dizendo mais essa compreensão. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, ela espera que a gente responde rapidinho para voltar a atender. Ainda bem que o consultório está cheio. Graças a Deus. E, gente, precisando, mandem as questões, mandem as perguntas, ajuda bastante aqui, tem bastante coisa pra gente falar, porque às vezes a gente fica assim, porque vamos repetir, vamos falar de novo, quando a gente tem a pergunta, pelo menos a gente sabe que tem alguém interessado aí numa resposta que a gente pode dar. Verdade. É que às vezes a pessoa não assistiu a matéria que foi falado sobre o assunto, por isso que fazem a pergunta de novo, né? A gente repete. E a gente repete. Com prazer. E com prazer, com certeza, porque nós queremos que vocês fiquem bem informados. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto. Eu vou para o apoio cultural e nós temos mais matéria bem interessante para vocês, tá? A posse do Laios.